aqui, a gente quer mais ou menos viver de acordo com Atos 2, que eu até li uma outra vez, que a gente possa ser essa igreja que se dedicar ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, que a gente possa sempre estar juntos fazendo isso. Muitas maravilhas e sinais possam estar acontecendo aqui, como eu falei, que o vizinho que brigou possa um dia estar vindo aqui sendo batizado, que mais pessoas possam estar vindo sendo transformadas aqui, mas isso só vai acontecer, pode passar o outro aí, só quem vai acrescentar, quem vai acrescentar as pessoas é Deus, não somos nós. Eu falei isso para eles, não somos nós que vamos convencer alguém, o vizinho vai lá, não adianta, vai ser um testemunho, vai ser, não estou julgando você, mas vai ser, depende como que ele respondeu ao ataque dele. Ele respondeu com ira ou ele respondeu com amor? É isso que também vai trazer o vizinho aqui. Isso cabe a todos os seus colegas de trabalho, seus familiares. É isso que vai trazer as pessoas aqui. E é isso que acontecia lá. As pessoas viam aquela igreja antiga lá, a primeira igreja, eles eram exemplos. Fala lá que o povo, ele tinha a simpatia de todo o povo. A simpatia, o que é? Eles olhavam para aquele povo, para aqueles crentes, e queriam estar lá. Eles eram diferentes. Então, acho que eles iam querer ir lá, se eles fossem orgulhosos ou arrogantes, não iam. E muitos de nós, às vezes, somos. E não podemos ser. Temos que sempre buscar a nossa mudança, para ser exemplo e sal fora. Para que daí sim, aqui possa estar vindo pessoas para ser salvas. Amém? Amém. Eu já falei demais. Vou passar a palavra para o pastor Délio. Se ele quiser contar mais um pouco da história, também com ele. Amém? Amém. Pois é. Aqui nós temos uma Bíblia antiga, que era da Igreja do Culto, mas eu vou tirar um pouco para usar. A minha Bíblia é em português, né? Pastor, antes de eu começar, ora pelas criancinhas que vão para essa linha ali. O quê? Orar pelas crianças que vão ser ministradas na sala das crianças. Sim, nós vamos ter. Quantas crianças temos hoje? Duas. Dois missionários, dois grandes missionários. Nós agradecemos a todos que vêm fazer trazer alegria aos nossos corações com a sua presença. E não menos destes são as crianças. Trouxeram as crianças para Jesus e Ele os recebeu e abençoou. E nós queremos também abençoar as crianças entre nós, com o amor que nós temos experimentado em nossas vidas. Que eles possam sentir o nosso amor. E que eles, ó Pai, na aula e nas lições que eles têm, esses são bem pequenininhos, mas outros que vêm também mais velhos que vão ouvir a Tua Palavra. E nós pedimos, ó Pai, que Tu estejas acompanhando eles, quando eles estão agora na sala de crianças, recém-criados agora. Abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então faz uns 16 anos que não foram realizados cultos nessa igreja. A igreja que estava reunida ali na capela resolveu mudar para St. Crispin's, um bairro próximo aqui, perto de Upton, para o outro lado da rua. E então eles começaram a reunir-se ali porque achavam que era um lugar mais apropriado, melhor para a igreja. Então deixaram esse lugar. Com a passagem do tempo, o lugar foi tomado pela Baptist Union Corporation, então, como disseram, pretendiam vender. Então, faz 5 anos e 4 meses que o grupo da igreja, que não concordava na igreja mudar para outra denominação e reunir para lá e continuava aqui, então reuniu-se aqui, nesta capela. Ninguém está sabendo disso, mas a primeira reunião da Hartwell Baptist Church, reconstituído naquela noite, 20 de março de 2020, então foi aqui na capela. E nós reconstituímos a igreja Hartwell Baptist Church. E desde então nós começamos nossa comunicação com a Baptist Union Corporation para então nos deixar usar a igreja novamente. Com tudo isso,
o resultado disso, mesmo se resultou na divisão e a separação e formação. Mas no fim, agora, tem duas igrejas, uma lá e outra aqui. E na providência de Deus trouxe aqui um grupo de irmãos de outro país, que por acaso a gente tinha visitado, né? Gostamos, ficamos lá uns 48 anos. Mas vê como Deus traz tantos fios de lugares diferentes e vem tecendo novo tecido bonito. Então é isso que Ele está fazendo. E nós estamos aqui. Eu esperava realmente que fosse aqui bem lotado hoje, como está aqui. Onde está tudo hoje? Será que eles estão perdidos em outro lugar? E aqueles que estão aqui, aqueles que se cansaram ontem, gastaram-se com todo o trabalho para limpar e tornar isso possível. Realmente, quando eu vim aqui ontem de manhã, antes de ir para... Nós tínhamos um encontro de família marcado já faz um ano, lá em outra cidade, em outro estado, e nós tivemos que ir para lá. Mas passei aqui primeiro, então quando eu vi a turma e todo mundo aqui trabalhando tão alegre, eu nem que imaginei que nós estaríamos aqui hoje, reunidos nesse lugar. Mas, então, com a visão que cada um dá, imaginava como que podia utilizar este espaço. Ali para o café de manhã, aqui para os cultos, e então ainda todo mundo dá para ver a capela que ainda nós temos que renovar e trocar também, ou consertar o teto lá em cima. Tem várias coisas para resolver ainda. E quando começa a fazer frio, nós vamos ter que também ver a questão do aquecimento. Tem muita coisa para resolver. Ainda tem decoração, pintura para fazer, assim, coisas ali na parede onde tem um pouco de mofo, precisa consertar. Então, você tem coisas ainda para fazer. Mas estamos aqui e todo mundo está contente. Temos cadeiras para sentar que são até mais confortáveis do que aqueles de lá. Todo mundo sentado confortavelmente e estamos aqui bem. Vamos para a palavra de Deus, porque é isso que importa. Mas antes vamos orar. Pai, nossos corações nem sabem expressar a alegria que nos sentimos nesta manhã, por estarmos aqui, nesse lugar sonhado por tanto tempo, por aqueles ingleses aqui nesse lugar há mais de 5 anos. E para nós também, durante um ano, estamos então pensando no lugar para reunirmos e então estarmos aqui, um lugar onde podemos tanto louvar a Ti, como um lugar de testemunho, onde podemos convidar as pessoas para ouvir a Tua palavra. E aqueles que nós evangelizamos e compartilhamos a nossa fé em Ti, que nós possamos convidar para fazer parte juntamente conosco. Oh Pai, Tu sabes quanto a nossa vida em Cristo é a parte mais importante da nossa vida. Isso que não apenas dá sabor, mas dá razão de viver. E então estamos agradecendo a Ti por tudo isso, a expressão da vida que nós encontramos em Ti, em que quando Tu estendeste a Tua mão e então nos alcançaste com o Teu amor. Oh Pai, nunca podemos agradecer a Ti. Pensamos às vezes por que a mim, mas damos-te graças que nós fomos achados por Ti e então entregamos nossas vidas a Ti para servir os Teus propósitos. E agora, nesta manhã, quando nós viemos a estudar e ouvir as palavras de Jesus, que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós temos falado no mês passado sobre aquilo que nos traz a mais felicidade na vida. E nós descobrimos que, de fato, não é o dinheiro, as posses, as coisas que possuímos, o lugar, nosso ambiente e tudo isso. Mas, realmente, aquilo que te traz alegria são os relacionamentos que nós temos. Não é? Quando nós temos relacionamentos felizes, nós somos felizes. E nós vimos o mais íntimo daqueles relacionamentos, que é o casamento. Isto que pode nos trazer a maior alegria, ou, quando não dá certo, maior tristeza. Não é?
e alguns às vezes experimentam isso, mas tem um potencial realmente, especialmente a vida a dois, o casamento, e nós vimos como Deus tinha planejado isso desde o início, como aquele relacionamento mais profundo que era o propósito dele para as nossas vidas quando ele nos criou. Tudo isso ele tinha em mente e preparou para nós. Então, mas ele sabia que nós íamos mudar, viver nesse mundo e que nós íamos enfrentar muitas decisões para fazer, que nós íamos ter a influência das pessoas que não entregaram a sua vida a Ele, que não entendem o seu propósito para a sua vida. E então essas pessoas iriam depositar a sua esperança, a sua busca para satisfação em outras coisas, em coisas materiais. Então hoje a gente escuta pessoas dizendo, e quando eles buscam um propósito para a sua vida, eu vou me dedicar a salvar este planeta, porque este mundo é tudo que nós temos. Então nós temos que gastar nosso esforço para as futuras gerações. Então muita gente gastando a sua vida preservando este mundo. Mas este mundo criado por Deus não vai durar por sempre. E Deus tem um plano melhor. E Ele tem um plano para, então, usando este mundo como um lugar de preparo para as nossas vidas, para, então, nos conduzir para um lugar eterno, onde Ele está, onde nós conheceremos a Ele, onde nós veremos Ele face a face, quando não somos mais pecadores transformados, mas seremos santificados para poder ficar na presença de Deus. Tudo isso faz parte da nossa vida e então nos dá sentido. Então nós vimos que nós temos da parte de Jesus, quando Ele veio de Deus e deu a sua vida aqui por nós, Ele deu muitos ensinos e aquela preparação, somente 3 anos antes da sua morte e ressurreição, Ele usava para ensinar. E também ele congregava um grupo de pessoas chamados discípulos, porque eles então eram discipulados por ele, eles aprenderam dele como viver e como preparar-se para esta vida, e também para então ensinar outras pessoas sobre esta vida que tiveram. Então, uma das outras coisas que ele ensinava muita coisa por parábolas. Parábolas são histórias que chamam a nossa atenção e têm uma lição espiritual. Elas não são alegorias, né? Quer dizer, não dá para tomar todas as pessoas, incidentes e coisas que há e tomar literalmente, porque normalmente uma parábola de Jesus tem uma lição central. Então, a gente tem que aprender nesta lição. E uma das parábolas de Jesus nós encontramos em Lucas capítulo 16. Você descobriu aquele... Então, estou procurando aqui. O speak que eu dei? Então, Você notou? estou procurando. Qual que é o nome da apresentação mesmo? É aquele primeiro que está número 1. Lucas capítulo 16 e versículos de 1 a 15. Muitas das palavras de Jesus, interessante, falam a respeito daquilo que é a maior preocupação de muitas pessoas na vida: o dinheiro, como receber dinheiro, como usar o dinheiro, como gastar o dinheiro, etc. Então, o dinheiro faz parte da nossa vida. Quando todos nós andamos com uma bolsa ou uma carteira na bolsa em que nós temos dinheiro. E nós temos plástico que nos dá acesso ao dinheiro que guardamos em banco, etc. Então, ela faz parte da nossa vida. Então, é claro que Jesus ia focar a atenção das pessoas nesta coisa que então governa e tira muito tempo da nossa vida. Gastamos 1/3 da nossa vida trabalhando para ganhar dinheiro. Depois
mais de um terço do dinheiro pensando como vamos gastar o dinheiro. E quando nós não temos dinheiro, nós ficamos apavorados. Quando temos muito, nós ficamos preocupados em como conservar aquele dinheiro. Então, dinheiro, muitas vezes, toma conta dos nossos pensamentos. É a causa de grande preocupação. Especialmente quando não temos. E isso é um problema. Você encontrou? Não. Detalhe aqui. Número é Jesus, o administrador. Jesus, a palavra do administrador esperto. É lá no índice, é número 1, em cima. Coloquei em cima para você achar mais fácil. Já coloquei, mas não. Talvez não tenha salvo. Então, se você ler as parábolas de Jesus, você vai encontrar que mais de metade das parábolas falam justamente do dinheiro, não de coisas espirituais, mas de dinheiro, porque a gente sabe que era uma coisa de grande preocupação. Então, e outras das parábolas também falam sobre a vida futura, a vida após a morte, a segunda vinda de Jesus. Muitos deles também falam nesse sentido. E essa parábola fala das duas coisas. Então, vamos ler e ver o que Jesus está dizendo aqui. Se você encontrou na sua Bíblia, é Lucas capítulo 16, e nos primeiros versículos. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele, isto é, o homem rico, o chamou e lhe perguntou: que é isto que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Respondeu: 100 potes de azeite. Respondeu. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usam a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus
e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E eles lhes disseram: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Você entendeu esta palavra? É difícil de entender, não é? Porque tem coisas ali que parece que não batem muito certo. É difícil. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Esta palavra nós precisamos então gastar muita atenção para então entender e interpretar, porque muitas das palavras dá para interpretar de uma forma errada e enganosa. Esta aqui não achou? Ok. Ah, Ok. calma aí. Não, só ajustou. Não está achando. O PowerPoint não. Ok, tá bom. Então, essa primeira parte aqui, onde ele iniciou, Jesus está falando aos seus discípulos. Primeiramente, ele endereça as suas palavras particulares a eles, para eles entenderem. Porque ele sabe que eles iam ser os líderes da igreja. Seriam eles que iam transmitir as suas palavras e então ensinar a igreja futura. Então, neste caso, então é um aviso para eles tomarem medidas urgentes para mudar a sua vida. Quando nós chegamos a Cristo, nós precisamos de uma mudança de pensamento. Até o momento de encontrar Ele, nós estamos pensando igual a todo mundo, porque a sociedade em que nós vivemos tem uma influência muito grande em nosso pensamento e a maneira que nós pensamos. Por isso que Paulo disse aos Romanos, em Romanos capítulo 12, vocês precisam ser transformados no seu entendimento, para entender que a vida não é só este mundo. Não devemos dedicar todo o nosso esforço, a nossa felicidade neste mundo, aos bens que nós adquirimos. E muitas vezes ele diz: para quem será esses bens depois que você morre? Então você deixa tudo para trás. Você chega neste mundo com tantas posses. Você nasceu nu, um nenê, sem qualquer possibilidade de te ajudar. Você dependia e recebia dos outros alimentação, roupa, cuidado e tudo durante muitos anos, até que ficar então capaz de cuidar de si mesmo. E depois, quando você fica velho, você fica às vezes dependendo dos outros, até para te ajudar a andar e tal. E então algumas pessoas até cuidam das pessoas que estão nessa condição. Então, a necessidade de nós termos uma mudança de pensamento, de levar em conta o fato que esta vida é temporária. Jesus fala sobre esta vida uma tenda, não uma casa. E nós temos e estamos construindo uma casa eterna na sua presença. É difícil de mudar o nosso pensamento para entender isso. Para muitas pessoas, isso parece uma fantasia, uma coisa que pessoas estão imaginando. Mas Jesus disse: não, esta é a realidade. O que você está vivendo aqui agora, que você acha que é tão importante, permanente, esta aqui é que é temporário, é provisório. A sua vida permanente, eu estou preparando para você nos lugares celestiais. É tão diferente desse mundo que não podemos imaginar. E por que nós não podemos imaginar como está? Então, nós às vezes dispensam aquele pensamento como, não, é uma coisa, estou imaginando isso, mas esta é a realidade. E Jesus quer que seus discípulos entendam isso.
Então, parte dessa palavra é para ensinar isso. É mais importante o futuro do que o presente. E preparamos nessa vida, nós precisamos nos preparar para a vida permanente para a qual estamos aqui. Depois, então, dessas primeiras palavras, ele também está falando para a grande multidão que estava ali. Fala para os outros. Então, ele sabe que eles iam usar as suas palavras para falar com a igreja primitiva, a igreja que iria formar-se depois da sua morte e ressurreição. Então, eles iam adotar o ensino de Jesus e que iam usá-lo para exortar as pessoas quanto ao uso dos seus bens e as riquezas desse mundo. Então, é importante que os discípulos entendessem isso, porque eles teriam a responsabilidade para, então, entender os outros. Então, este é o fim. Certo? Este é o contrário. De cima? De baixo? Vai. Calma aí. Esse aqui? Começa no início. No começo. Isso. Certo. A palavra do administrador esperto. Agora a segunda. Isto. Jesus falou, né, com os seus discípulos e a igreja usou isso para então entender isto. E aqui estamos. Deixa eu ver. Então, a ênfase, quando nós entendemos isso, depende da audiência. Se está falando para os discípulos ou está falando para a igreja. Então, a ênfase depende de quem está ouvindo a palavra. A próxima. Mas como entender esta palavra? O que realmente ela está dizendo? Será que nós podemos entender disso conforme fez este administrador, que vale tudo para nos defender? Ou como disse, tinha aquele programa no Brasil, alguns anos atrás, Topa Tudo, né? Você lembra aí? Vale tudo para ganhar mais dinheiro. Tudo é igual, no final é o dinheiro, que nós temos que então bem dispostos dizer que aquilo que o dinheiro pode nos encontrar. É claro que Jesus não está ensinando isto. Este administrador, ele tinha duas fontes de renda. A responsabilidade dele era para buscar as rendas dos arredentária do seu senhor. Então, que eles usavam a terra, produziram vários produtos e então davam uma porcentagem para o senhor. O administrador então tinha a responsabilidade de agir em nome do Senhor, do seu Senhor, para então receber a parte que cabia ao Senhor. Né? Você sabe isso? Tem essa parte funciona na lavoura no Brasil também. Então, esse administrador tinha duas fontes de renda. Em primeiro lugar, ele tinha o seu salário de administrador que o Senhor pagava para ele. A segunda fonte de renda dele era aquilo que ele acrescentava de comissões e acréscimos em cima daquilo que ele devia ter recebido. Então, o que acontecia? As pessoas que deviam dinheiro não tinham como saber se quem estava cobrando esta importância grande para eles era o Senhor das terras ou se era o administrador. Então, esse era o problema. Então, alguns estavam desconfiando que era o Senhor das terras que estava cobrando a mais. Então, a reputação dele estava sendo sujado diante deles. Então, essas reclamações vieram aos ouvidos do Senhor das terras. Então, o que é que ele fez? Ele chamou o homem e pediu para ele prestar contas. Agora,
ele confiava no administrador antes, e ele estava simplesmente recebendo os valores que o administrador passava para ele. Mas agora, o administrador tinha que mostrar todas as notas daquilo que ele realmente tinha cobrado às pessoas. Então, ele ia ser descoberto em tanto quanto ele tinha roubado. Então, nisto, sim, você pode ver que a reputação do Senhor estava sofrendo, porque ele representava o seu Senhor. O nome do Senhor estava sendo, então, usado com tudo isso. E os servos não tinham como saber quem estava cobrando demais. Então, nesta hora de acerto de contas, assim, o Senhor iria descobrir o valor das notas e garantir o que estava cobrando. Então, o administrador pensou consigo: como é que eu vou salvar a minha pele? Então, ele imaginou isso. Em duas coisas ele resolveu. Ele então foi com eles, então pediu para eles rasgar aquela primeira nota e substituir com outro, que então não demonstravam o seu roubo. Então ele pagava a diferença ele mesmo, daquilo que ele já tinha ganhado antes. Então, ele não estava sendo ameaçado de prisão, ele simplesmente iria perder o seu emprego e ficar sem amparo. Ele precisava então de pensar no futuro, como é que ele ia viver daquilo que ele já tinha. Então ele, fazendo estas amizades para as pessoas que deviam, eles criam muita boa vontade dessas pessoas. Mas que cara bom, que cara que entende a nossa situação. Então, quando depois ele pediu emprego, ele podia ir para eles e contar com a sua ajuda e a sua simpatia para viver. Então, isto aqui é o que significa esta situação. Ele precisava, então, remitir as notas sem o excesso que ele tinha cobrado. Em vez da dedução, de ganhar muito em pouco tempo, então ele agora está pensando no futuro. Jesus está nos conduzindo aqui a pensar no futuro, a pensar que não devemos colocar todo o nosso esforço e toda a nossa esperança naquilo que temos nesta vida, porque um dia esta vida vai terminar. E nós vamos depender, então, quando estamos na outra vida, nós teremos muito mais valor com a amizade das pessoas. Se nós dedicamos nosso esforço, nosso dinheiro, nosso bem, nosso tempo em tentar ganhar pessoas que vão estar morando conosco no céu, ali eles não serão gratos a nós. Aqui nesta terra, muitas vezes encontramos pessoas: olha, eu estou tanto grato que você testemunhou a mim, eu cheguei a conhecer a Cristo. Imagine aqueles que estão já desfrutando da vida eterna, ali junto com Deus, quanto eles terão de gratidão para nós quando estamos ali. Então o Senhor viu e aplaudiu a ação do administrador em corrigir e restituir os pagamentos a mais. Então, agora podemos mudar. Então, como mordomos, também não somos donos absolutos do que nós temos em nossas mãos. Então, essa é uma coisa que nós chegamos a entender. Como nós chegamos aqui com nada e recebemos tudo que nós temos hoje, que nós chamamos de nosso, nós recebemos de outra pessoa. Né? Não tínhamos nada, agora não temos. Esta aqui é nosso ou não é? Eu fiquei muito interessado em ler, alguns anos atrás, um livro chamado pelo pastor Juan Carlos Ortiz, de Argentina. Ele chamou, este livro era chamado O Discípulo. E um dia ele estava pregando sobre a mordomia. O fato de que nós somos mordomos do Senhor, não somos donos de nada que nós possuímos. Nós temos coisas que ultimamente, mesmo que nós ganhamos ou recebemos de presente ou outra,
aquele que doava realmente era o Senhor. Então, ele doou para nós, mas não para nós usarmos, mas não para possuirmos. Então, nós somos mordomos de Deus. Nada que eu tenho é meu, é do Senhor. E Ele confia em mim para usar para o seu propósito. Então, com isso, chegou ao momento, no fim do culto, que a igreja ficou tão convencida da mensagem do pastor, que eles começavam a entregar as suas propriedades, trouxeram escrituras das suas casas, as chaves dos seus carros, etc., à igreja. Então, parece que eles não tinham imaginado que esta mensagem teria um efeito tão poderoso sobre a igreja. Então, os diáconos da igreja reuniram-se com o pastor: o que é que nós vamos fazer? Porque a igreja não precisa dessas casas e carros e tudo. Então, eles resolveram: nós vamos então ensinar as pessoas o princípio da mordomia. Então tiveram um culto em que entregaram a escritura da casa para cada pessoa. Esta aqui, como você entregou para Deus, é de Deus, mas ele está confiando ao seu uso. Mas agora, quando eles precisavam de alguém para dar hospedagem, eles não tinham que apelar e ninguém ofertava. Disse: olha, a casa, o Senhor precisa da sua casa que Ele emprestou para você usar para fazer hospedagem para o pastor visitante. Então eles não tinham como recusar, né? Porque a casa era do Senhor. O carro, quando a pessoa precisava de um carona para a igreja, o Senhor está precisando do seu carro para trazer o visitante para a igreja. Ele não tinha como recusar, porque o carro não era dele, era do Senhor, ele já tinha entregue. Mas a igreja, então, Deus deu de volta para ele para poder usar. Então, ele ensinava assim o princípio da mordomia. Então, é isso aqui também que nós vemos nessa parábola que estamos fazendo. Não somos donos absolutos do que nós temos em nossas mãos. E não devemos estar usando tudo em nosso próprio interesse. Então, esta mudança de atitude e a restituição do administrador levou ele a receber o louvor do seu mestre. Ele louvou ele para esta mudança de atitude que ele tinha na sua vida. Porque ele entendeu que, no fim do dia, pessoas são mais importantes que o dinheiro. E agora ele estava usando aquilo que estava na sua mão para aliviar, para abençoar as pessoas que ficavam tão preocupados com tudo que eles tinham que pagar. Então ele abençoava eles com aquilo que ele tinha. E aprendeu também que amizades duram uma vida, mas o dinheiro vai acabar. Uma vez que nós gastamos, não temos mais, né? Temos o bolso vazio. Quanto você deve? Ele confirma a dívida, mas ele pede só uma parte do total para quitar a dívida. E o resto, ele então mesmo vai pagar das comissões que ele tinha recebido no passado. Então, nós vemos da parte dele uma mudança de atitude. Isto é a confissão de que ele estava errado. Então, nós vimos que nós precisamos de essa confissão de que, Senhor, eu confesso a Ti que eu julgava tudo que eu tinha nas mãos como minha posse para eu decidir como eu usar para meu prazer, para minha vida. Então, esta aqui que nós vamos, quando o Senhor faz esta transformação, esta conversão em nossa vida, esta é a confissão que nós fazemos. Depois, ele restituiu o que ele contava mais. Este se chama de arrependimento. Nós vemos o mesmo princípio na vida de Zaqueu. Se lembra quando Jesus convidou ele a descer da árvore e disse que eu vou para a sua casa tomar chá hoje? Então, o que é que Zaqueu disse? Ele recebeu Jesus na sua vida.
entregava a sua vida a Ele e disse: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes o que eu recebi. Então, este é arrependimento. Então, e os inquilinos, com o desconto inesperado, ficaram felizes e agora muito bem dispostos para com o administrador. Você sabe, até agradeceram o Senhor e fico sabendo. Ele levou e ele também, pela sua bondade. Quer dizer, essa gratidão leva as pessoas a agradecer a Deus. Né? Quando nós trazemos a mensagem da salvação às pessoas, eles agradecem a Deus por aquilo que receberam dele. Bem, próximo. O que é que nos ensina esta palavra? Primeira coisa, é um desafio para a nossa ambição. De fato, tem gente que topa tudo para ganhar mais dinheiro. E até não tem nem consciência em como fazem isso. Porque o seu alvo na vida é ganhar o máximo possível para gastar em si e o seu prazer e a sua vida. Então, pessoas fazem isso, trabalham dia e noite, ficam sem férias. E na folga estão fazendo planos em como é que eles vão ganhar mais dinheiro. Em nossa vida cristã, será que nós temos tanto zelo assim que a nossa vida seja dedicada a Ele e que nós vemos e procuramos o que mais nós podemos dar e fazer para Deus? Quanto tempo nós gastamos para nosso próprio bem enquanto para Deus? É uma pergunta que sempre ficamos perguntando. Ontem, muita gente podia ter feito muita coisa. O dia de descanso, o dia de lazer, mas entregou aquilo para Deus. Com prazer. Agora são cansados hoje, né? Mas tanta satisfação e alegria no seu coração por aquilo que é o resultado da obra, do serviço que fez para ele. Estamos aqui desfrutando da bênção de todo aquele trabalho. Que beleza! Então, nós fazemos isso e Jesus diz: onde está o seu tesouro? Porque aí está seu coração. Quando o nosso coração, nosso desejo está em abençoar a Deus e servir a Ele, nós estamos então, de fato, fazendo depósitos ali à nossa conta, ali que nós vamos ter depois. A segunda coisa, 2, é um desafio para enfrentar a realidade, aceitar a situação e fazer algo. Não dá só orar por um milagre. A resposta muitas vezes já está em nossas mãos. Se lembra quando Moisés estava pedindo ao Senhor para fazer para ele, o Senhor perguntou a ele: o que é que você tem nas mãos? É o vento. O que é que tem nas mãos? E muitas vezes, quando nós estamos orando para que Deus faça alguma coisa, Ele diz: o que é que você já tem? Eu me lembro quando estávamos pensando em todo o dinheiro que nós íamos precisar gastar para consertar, trocar os tetos e tudo que estava pintado e fazer toda a reforma desse lugar. Nós ficamos dizendo: então não vamos orar para que o Senhor desse. Eu disse: não, o Senhor já atendeu sua oração. E eles disseram: mas como? Ele disse: não, o Senhor já respondeu a sua oração. Ele já deu dinheiro para essa reforma. Ele deve perguntar: mas onde está o dinheiro? Até que está na conta de cada um. Está na conta de cada um. Agora, o problema é não orar para que Deus dê o dinheiro, mas orar para que Deus mude o seu coração para entregar aquele dinheiro para a obra que Ele já atendeu a oração. Então,
Parece simples, mas eu já usei essa ilustração quando construí igrejas em Foz do Iguaçu, em Jardim Ambiental, em Curitiba. Eles ficaram perguntando, mas isso aí vai custar quanto, pastor? Eu não sei. Vai levar quanto tempo? Eu não sei. Mas o Senhor, então, vamos orar para que o Senhor dê-nos os recursos. Eu disse, não, Ele já nos deu os recursos. Você já tem os recursos. E você tem de entregar os recursos. E tinha gente rica na congregação que eu sabia que não estavam entregando. E podia. Porque eles não tinham como usar. Uma senhora, que era uma médica, tinha uma chácara, uma casa, ela não tinha como gastar o dinheiro, não tinha nem filhos para deixar o dinheiro depois de morrer. Ela tinha 85 anos. Eu disse, mas ela não dava o dinheiro. Então, às vezes, o Senhor nos atende e dá esta resposta. Então, é um desafio Jesus nos dá para enfrentar a realidade. Aceitar a situação me faz alguma coisa. Então, ele viu suas fraquezas, mas usou a sua habilidade. Será que nós reconhecemos a força e a capacidade que nós temos? Às vezes nós não temos dinheiro, mas temos o que vocês muitos ofereceram ontem. Tem tempo, tem esforço, tem conhecimento, tem uma maneira de fazer. Quanto teria custado esta obra se nós tivéssemos pago isso para fazer ontem? Não sabemos nem fazer, mas foi dado de bom coração, né? Das pessoas aqui. Então, essa maneira que agimos na obra de Deus. A terceira coisa que aprendemos, que Jesus estava ensinando nesta parábola, é um desafio para olhar a nossa atitude toda para com o dinheiro. Devemos usar o que Ele colocou em nossas mãos para a sua glória, para ganhar amigos para a eternidade. Então, por isso que nós contribuímos para missões. Então, é parte da nossa coisa. Às vezes não é muita coisa. Nós temos aquela prática que sempre tivemos do nosso dízimo, de então dar uma parte para missões. Temos umas 5 ou 6 missões que nós contribuímos todo mês. Não é muito aí, só 10, 20 livros por mês, mas então faz a nossa parte de contribuir para a obra missionária. E então, estamos ganhando através disso pessoas que nem conhecemos. Você sabe que às vezes a gente encontra no Facebook alguém que escreve e diz: pastor, você lembra de mim? Eu era uma criança e tal. Isso é 40, 50 anos atrás. Agora eu dou graças a Deus por aquilo que o Senhor fez por minha família. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu não tinha nem lembrado dessa pessoa. Então, tanta alegria. Imagine quando chegamos ali na presença de Deus, quantas pessoas que vamos encontrar, que nós esquecemos, e então eles vão dizer: eu me lembro da palavra que você me deu, eu me lembro que você me levou a Jesus, eu me lembro que você me ajudou quando eu precisava. Coisas pequenas que nem pensamos mais, mas nós podemos lembrar e fazer e gastar a nossa vida ajudando as pessoas. Tem gente que vê o dinheiro como uma tentação. Então, pensa precisa renunciar às coisas materiais e tem nada a ver com eles. Então, em certas partes da história da igreja, houve as pessoas que chamavam monges, que entregavam tudo para, então, a comunidade e não possuía nada de bens materiais. Dependiam, então, para a sua comida de cada dia que vinha ali da comunidade onde eles moravam. Tem até, assim, neste bairro, uma comunidade chamada Jesus Fellowship. Então, praticava alguma coisa da mesma coisa. As pessoas vendiam as suas casas, entregavam tudo para a comunidade. Só que a coisa aí não deu certo e deu alguns problemas. Talvez alguns viram aquele programa de televisão que saiu nas últimas 2 semanas.
É melhor que você não tivesse assistido, mas aí está, porque muitas vezes a gente vê que a mídia usa muitos meios para tentar sujar o nome da igreja ou fazer ou diminuir aquilo que a igreja é ou faz. Então, qualquer coisa que eles acham que dá para criticar, eles fazem isso. Mas, para muitas pessoas se tornam servos do dinheiro, vivem a sua vida em função do dinheiro. Há pessoas que gastam sem poder, acabam com dívidas enormes em cartão de crédito, a maior invenção do diabo, né? Às vezes nós usamos isso como uma conveniência, como eu faço todos os compras no cartão de crédito, mas no fim do mês pago 100% sempre, então eu ganho com isso, simplesmente é uma facilidade para pagar. Mas se você paga uma parte e rola a dívida, aí você começa a complicar, porque os juros são enormes. Então a gente precisa saber controlar o que nós temos e não usar aquele cartão para comprar aquilo que a gente não tinha dinheiro para comprar. Então, essas lições financeiras são muito importantes. Eu me lembro uma vez que um pastor veio falar sobre isso, ele especializava, ele que então mencionou que muitas palavras de Jesus eram sobre dinheiro, e ele diz que ele visita as igrejas e muitas vezes ele pergunta, quando o pastor disse para ele, olha, nossa igreja, pessoas são muito de bem, não tem esse problema. E ele pergunta nas igrejas, quantos de vocês têm problemas com dívidas e dificuldade com dinheiro? Mais de metade da congregação levantou a mão. O pastor ficou absolutamente abismado, não sabia quanto era este problema. É um problema, não permitimos, então, nosso desejo superar aquilo que nós temos capacidade para pagar. Se não temos o dinheiro para pagar, melhor esperar e guardar para comprar. A única coisa separada ou diferente disso é a compra de uma casa. Se nós tentamos, então, guardar dinheiro para comprar uma casa, nunca vamos comprar, porque a casa sobe em maior valor do que as outras. Mas as outras coisas é bom fazer o nosso pagamento à vista. Então, esta é outra lição que ele dá. Terceira coisa, para alguns, o dinheiro é um recurso. Então, a gente vê que é uma maneira, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos para podermos abençoar os outros. E como é uma alegria. Quando nós vemos a alegria de alguém, quando nós ajudamos, às vezes custa tão pouco para nós, mas quanta alegria dá. É outra história aí, pessoal, mas uma amiga da Susan ali estava desesperada. Ela mora no Brasil, filha de missionário, e ela estava totalmente abalada da sua saúde, ela precisava de dinheiro para comprar os remédios que o médico havia receitado, que diz que ela precisava disso, senão ela podia até falecer. Então, ela escreveu em desespero para a Susan se ela podia emprestar o dinheiro para ela. A Susan não podia, mas não podíamos, então entregamos para ela. E a gente vê tanta alegria que dá. Eu digo isso não para meu crédito, porque é uma coisa simples que veio à nossa atenção que nós podemos fazer. Mas como exemplo, como nós podemos abençoar ao Senhor com aquilo que não faz falta para nós, mas abençoe tanto a vida das outras pessoas. Né? Como é bom poder ajudar. Usando bens materiais corretamente, nós vamos nem amar, nem desprezá-los, mas utilizá-los para trazer paz e beleza para a vida daqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. E a quarta coisa, agora que a personagem já está ali, é um desafio para pensar no futuro. O administrador vê problemas no futuro e resolve acertar as situações agora.
nós não devemos adiar decisões ou esconder deles, na esperança que eles vão sumir. Você se lembra aquela ditado brasileira? Deixe como está para ver como é que fica. É a filosofia de vida de muita gente, não é? Esta aqui não é a lição aqui, é o contrário dessa lição. Quando quanta gente fica com dúvidas por anos antes de decidir resolver a situação? Fica rolando e perdendo sono e tudo. E mais importante também, o nosso futuro eterno. Imaginando como é, quanto tempo demora para resolver a questão de resolver a vida eterna. Esta vida é tudo que tem. Quando eu morro, acaba tudo. É a filosofia de muita gente. Mas na hora da morte isso não funciona, porque vai descobrir a realidade. Então, em vez de ficar adiando essa decisão, nós precisamos aceitar o que é a realidade. A vida espiritual é a realidade. Precisamos nos preparar para aquilo que vem. Porque a vida após a morte vai ser muito mais longa do que essa vida que passa tão rapidamente nesta terra. E tendo quase 87 anos, eu sei como passa rápido a vida. Passa, Senhor. A gente pensa, mas onde que foram esses anos? Nunca imaginei chegar a esta idade tão rapidamente. Você só tem 40, tem anos pela frente. Uma filha de membros dessa igreja morreu esta semana, com 50 anos. Às vezes o fim vem mais rápido do que nós pensamos. Então preparamos-nos para que tenhamos então a nosso futuro certo nas mãos de Deus. Então, ajudando o próximo com amor e compaixão, trazendo luz, paz e esperança em vez de desespero. É uma evidência de um bom discípulo de Jesus e um coração de compaixão. Uma vez que o administrador entendeu que o seu interesse próprio tinha prejudicado o seu senhor, ele começou a retribuir. Então, resolver a situação. Mostramos uma mudança de coração com atos de amor. Jesus não estava certo quando ele implicou que o dinheiro faz concorrência com Deus. Muitas vezes é uma escolha. Eu servo a Deus ou servo a mim mesmo? É a maneira que nós gastamos o nosso dinheiro que mais demonstra isto. Por que Jesus apela tanto, então, nesse sentido, no versículo 13? Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se nós servimos ao dinheiro, nós nos tornamos escravos do dinheiro. Então, é a escolha que nós fazemos. Nós usamos o dinheiro, reconhecemos que o Senhor nos dá o dinheiro para usar para o bem, mas então nós servimos a Ele. Louvor e adoração ao concorrente pode até nos impedir de entrar no reino dos céus. Mais uma vez, Jesus falou, não podem servir a Deus e ao dinheiro. A maneira que usamos nossos bens demonstra nosso compromisso com Cristo. E em conclusão, agora vem aquela história que diz, em conclusão, não teremos a responsabilidade, não teremos a responsabilidade de riquezas celestiais se não formos felizes, fiéis de aquilo que é aqui neste mundo. Precisamos ser obedientes nas coisas pequenas e ao mesmo tempo dar prioridade a Deus. E finalmente, nós já temos a vida eterna. O Senhor nos deu isso.
A herança dos céus é nosso. Nós não podemos servir dois senhores. Os fariseus que amavam o dinheiro não gostavam desse ensino de Jesus, porque entrava em conflito com aquilo que eles queriam para si mesmos. Mas não queriam seguir o exemplo do administrador e arrepender-se e mudar as suas atitudes. Amar a Jesus com todo o coração é ser rico com uma riqueza eterna. Então, a gente vê nesta parábola, à primeira vista, muito difícil de entender, mas muitas coisas que o Senhor esclarece sobre a nossa maneira de pensar, aquilo que governa a nossa vida e o nosso destino final também. E de pensar que, então, a vida futura é uma coisa que nós vamos dar muita importância e não pensar que devemos dedicar todo o nosso esforço e tudo que nós temos em fazer melhor a nossa vida aqui. E o princípio de missões é esse também. Enquanto ajudamos as pessoas que também necessitam de uma melhor vida, dando comida aos famintos, ajuda para aqueles que são doentes, servem, educam aqueles que não tiveram escola. O nosso propósito sempre deve ser de preparar as pessoas para a vida após a morte, porque esta é a vida real e esta aqui que nós devemos pensar. Bem, não sei se alguma coisa disso o que o Cristo falou. Normalmente, quando então tem uma mensagem que tem vários pontos complexos, fala uma coisa para uma pessoa, fala outra coisa para outra pessoa. E nós precisamos dizer, Senhor, o Senhor falou comigo desta forma hoje. Eu dou isso para o Senhor. Eu dou a minha resposta. Vamos ter um momento de silêncio quando nós damos a nossa resposta a Deus em nossa vida. Uma coisa pessoal, uma coisa entre eu e Deus. Vamos falar com Ele em nosso coração. Nós damos graças que Jesus nos deu para entender a fonte da alegria verdadeira. A alegria que nós sentimos em nosso coração quando nós estamos afinados com o Teu Espírito, com o Teu propósito, com a razão que Tu nos deste a vida para podermos conhecer a Ti e realizar aquilo que era Teu propósito em nos dar a vida. E tudo aquilo, ó Pai, que Tu deste em nossa mão, oramos a Ti para que nós possamos usar, sim, para o nosso bem, para o sustento do nosso corpo, para aquilo que nós precisamos, mas também entrega-nos tanta coisa que nós podamos fazer para sermos uma bênção na vida de outros que não têm quanto nós temos. E Pai, damos-te graças por tudo aquilo que Tu nos ensinas através da Tua palavra, para que a nossa vida seja verdadeiramente feliz e realizada em tudo que fazemos. Em nome de Jesus. Hoje é o dia que nós realizamos a ceia do Senhor. Nós vamos, nesse momento, continuar com o nosso culto. Já me envia? Bom.
Nós começamos um pouco atrasados, né? Então, pensando nesse culto, é um culto que às vezes é chamado o Santo Comunhão, às vezes é a mesa do Senhor, como é que nós chamamos também? A ceia do Senhor, né? Vários termos que nós usamos, mas muitas vezes era chamado também no passado a festa ou a celebração do amor, porque nós estamos celebrando o amor de Deus para conosco. Nós nos lembramos que Jesus morreu na cruz, mas a razão disso, a motivação disso, o propósito disso foi o próprio amor de Deus. E são vários versículos da palavra de Deus que então nos lembram disso. O mais conhecido é João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O João também, na sua epístola, conclui: Deus é amor. É a maior definição de Deus que nós temos. E depois, em Romanos, capítulo 8, quando ele fala sobre Deus, ele está dizendo aqui: pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o amor de Deus que foi derramado na cruz por nós. Depois, em Efésios, nós encontramos também outra palavra de Paulo, quando ele diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E ainda aquele versículo em Romanos 5, versículo 8, que então também nos lembra que Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele diz que às vezes, para uma pessoa especial, muito importante, alguém podia dar a sua vida. Tem gente que então entrega a sua vida em defesa das pessoas, né, que estão em perigo. Mas o milagre é que Deus deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores, não merecendo nada, nenhuma atenção. E é isto que nós celebramos. É uma festa de amor. Vamos orar. Pai, nossos corações mais uma vez estão estremecidos com este amor tão grande. E nós percebemos que vem da tua parte, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor, e tu olhaste para a nossa vida, e então tinha tanto amor por nós. Então veio morar entre nós, ensinou-nos as realidades da vida, então até entregou a sua vida em nosso lugar, tomando meu lugar, pregado na cruz, sofrendo aquela morte, para que o meu pecado fosse tirado e colocado sobre ele, morrendo por mim. E agora, quando lá nos céus o Pai olha para a minha vida e não vê mais um pecador com quem ele não possa olhar, mas ele vê a minha vida coberta com a santidade que Jesus me entregou com a sua vida.
Pai, damos-te graças porque lembramos de tudo isso quando nós vamos tomar estes alimentos, os alimentos que nos lembram do corpo de Jesus entregue por nós. Não deu só daquilo que ele tinha, deu a sua própria vida, o seu tudo por nós. Damos-te graças, ó Pai, as we tomar então este pão e celebramos este fato do dádiva do seu corpo por nós, para que nós tenhamos a vida. E enquanto também, ó Pai, nós tomamos o vinho, que é aquele sangue que foi derramado por nós, quando a vida saiu do seu corpo aqui na terra e entregou-se à morte por nossa salvação. E Pai, nossos corações são gratos por isso. E tomando esses alimentos, ó Pai, simples, nós damos-te graças e mais uma vez nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos guardar os copos e comer, tomar juntos.